Boa tarde, meninos, beleza? Bora iniciar o nosso segundo conteúdo do segundo bimestre, certo? E nesse segundo bimestre nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da Terra, a origem do universo, e aí nós vamos começar sobre a origem de tudo, com base na ciência, tá? O que é a origem de tudo? É uma teoria, até porque não é comprovada cientificamente, são só suposições e ideias de uma teoria do surgimento do universo. Esse é o princípio do evolucionismo, partindo da ideia do evolucionismo. Então nós começamos com a teoria do Big Bang, né? O que é Big Bang? Grande explosão, né? Então vamos lá, vamos dar início a essa aula, só para entender como que é a origem do universo, a origem da Terra. Então nós vamos começar desde lá a origem do universo até chegar na Terra mesmo, e as suas formações, seus movimentos, entre outras coisas. Nós vamos dar uma descrevida na Terra nesse conteúdo, beleza? Então vamos lá, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, o princípio do Big Bang foi uma explosão. A Terra, o universo, perdão, não a Terra, o universo era uma esfera densa e quente que se explodiu. Como explodiu, a ciência ainda não conseguiu entender ou explicar isso, mas houve a explosão. E dessa explosão partiu, né? Partindo daqui a explosão, essa explosão solta partículas densamente quentes e ao longo da sua expansão ela vai se esfriando, conforme está vendo nesse gráfico aqui, ó, tá vendo? Perceba que ela vai se espalhando, ela vai se esfriando e aí formam, através dessas partículas de hidrogênio, oxigênio, hélio, formam os planetas. Então a teoria do Big Bang é mais isso, é essa explosão que é aqui, né? E um ponto de explosão vai se expandindo, vai se aumentando, o calor ali vai diminuindo até que se forma a origem da vida, certo? É mais ou menos assim a ideia que funciona do Big Bang. Então há muito tempo o homem questiona a origem do universo e do planeta Terra, e atualmente temos duas vertentes que tentam explicar essa origem: o criacionismo, que é a explicação religiosa, e o evolucionismo, que é a explicação científica. Então nós temos um universo pronto e determinado, posto e colocado por Deus, que é a explicação religiosa que por milhares de anos perpetuou na origem do universo, e nós temos a teoria do Big Bang, que só surgiu nesse século agora, muito em função da capacidade tecnológica, da evolução de aparelhos para tentar entender esse surgimento. Então a ciência começou a questionar a origem do universo, e o Big Bang é uma teoria evolucionista desenvolvida a partir desse século, do século passado, né, do século XX. O último século marcou a humanidade em razão da difusão do conhecimento e da informação, sem contar as inúmeras inovações tecnológicas que aconteceram nesse período. Foi nesse período que muitas teorias e hipóteses puderam ser comprovadas com auxílio de tecnologias e intercâmbios científicos. Ali, por exemplo, nessa imagem eu posso mostrar uma máquina hoje que, graças a toda a ciência, todo o desenvolvimento da ciência, eles estão estudando a origem do universo através de uma máquina dessa que estuda a teoria do Big Bang, tentando simular essa explosão, certo? Então, quanto à origem do universo, são muitas as teorias que buscam explicar a sua criação, porém a mais aceita pela classe científica e acadêmica é o Big Bang, que tem um pouco de coisas que são comprovadas, né, que se constatou ao longo dos estudos sobre essa teoria. Então a teoria do Big Bang foi divulgada no início do século XX, lá em 1920, 1930, após ter sido formulada por astrônomos e físicos. E o mais interessante é que ela foi formulado e feito por um padre, tá? Então ele misturou um pouco de religião e fé e contestou um pouco isso, né? Interessante. Essa classe científica acredita que a formação do universo se deu a partir de gigantescas explosões que teriam acontecido há pelo menos 15 bilhões de anos. Vocês têm ideia na noção do tempo, espaço? Nós somos apenas um segundinho. Se você coloca o mundo, a existência do universo em um ano, nós estamos lá no 31 de dezembro, já quase na virada, no 11h59, 59 segundos, né? Então tá aqui a teoria do Big Bang, que ela ocorreu há 15 bilhões de anos, certo? Segundo tais cientistas, o universo antes da suposta explosão se encontrava aglomerado em uma espécie de esfera densa e quente, muito quente, trilhões de graus, né? Além disso, tinha uma composição a partir de hélio
e hidrogênio, né? Então, o hélio e o hidrogênio já existia ali naquela esfera densa e quente. A explosão, né? Entretanto, não houve ainda como explicar o que teria motivado a explosão da esfera e sua intensidade. Sabem que a partir do evento foram lançados materiais por todos os rumos, né? Que é o que mostra aquela imagem que eu expliquei para vocês, né? Então a teoria do Big Bang afirma que após a explosão e a acomodação das diferentes matérias, essas se aglomeraram formando as galáxias do universo. E com base nessa teoria, esse processo ainda continua, ou seja, o universo ele ainda está em expansão, ele ainda está em constante expansão. Isso aí foi comprovado, tá? Então, para vocês entenderem, tá aqui o pequeno ponto da explosão, a esfera densa que se explodiu, ela foi crescendo, está se expandindo e ainda continua se expandindo ao todo, né? Ela está crescendo. Então, há 13,7 bilhões de anos houve a explosão do Big Bang, um pequeno ponto ali, uma esfera, né? E essa esfera foi se expandindo e continua se expandindo, como mostra aqui. Beleza? Ao expandir-se, o universo também se resfriou, passando de uma cor violeta a amarela, depois laranja e vermelha. Cerca de 1 milhão de anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente. Com a união dos elétrons aos núcleos atômicos, a luz pôde caminhar livremente. Há cerca de 1 bilhão depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias, que é isso aqui, e no caso da nossa aqui, a nossa querida Via Láctea, por ter essa luminosidade branca, viscosa, como parecendo leite mesmo, né? Então essa aqui é a Via Láctea, e para vocês entenderem o tamanho da Via Láctea, que é só uma das galáxias do universo, é onde está a seta aqui, um pontinho que você nem enxerga, é o Sol. Agora você imagina a Terra, e olha que o Sol é maior que a Terra milhões de vezes, né? Então você imagina o tamanho da galáxia, certo? Do universo que nós estamos tentando entender e estudar, né? Ok? Então essa é a explicação sistemática da origem do universo, conforme a teoria do Big Bang, aceita pela maioria dos cientistas, entretanto muito contestada por alguns pesquisadores. Portanto, a origem do universo é um tema que gera muitas opiniões divergentes, sendo necessária uma análise mais crítica de cada vertente que possa explicar esse acontecimento. Então a geografia explica de uma forma, a astronomia de outra, a astrologia de outra, a religião de outra, a ciência de outra. Então há vários temas com relação a isso, beleza? Espero que vocês tenham só tentado entender um pouquinho do que é a teoria do Big Bang, como o universo surgiu. Não vou entrar muito na questão de física da coisa, porque tem muitos cálculos, fala-se muito em física. Eu vou trabalhar mais a parte geográfica para você entender como deu-se origem aos planetas, como se originou o universo, né? Então é a partir de uma explosão, essa explosão continha alguns gases e átomos que foram se esfriando e ao se esfriar proporcionou a vida. É mais ou menos assim a ideia da teoria do Big Bang e o surgimento da vida no universo. Beleza? Vou deixar aqui para vocês uma mensagem, né? Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Um beijo, um abraço, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado.